Na Era do Espírito. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. É uma satisfação que estamos para apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. E hoje estamos aqui com a participação do nosso querido amigo Ricardo Mesquita, falando sobre o Evangelho. Com a palavra, o nosso irmão. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação a gente poder falar um pouco de Jesus aqui, da sua boa nova, da nova notícia, trazendo sempre alguma reflexão em torno do Evangelho. É importante nós termos a percepção de que o Evangelho do Cristo, o Novo Testamento, ou a Boa Nova, que são a mesma coisa, só com palavras diferentes, ela nos traz o que Jesus falava de cumprimento da lei. Ele não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Por quê? Porque a vinda do Messias, o Salvador, o Libertador, dentro da cultura do povo hebreu, do povo judaico, que é sempre esperado. A gente tem essas notícias no Velho Testamento, lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, capítulo 17, versículo 13 também, onde a previsão da vinda deste Messias, deste Salvador, era esperada. Importante também que nós façamos uma ressalva a respeito do Evangelho e do Velho Testamento, que nós espíritas chamamos da primeira revelação, centrada na figura de Moisés, de que esta tradição, esta cultura do Deus único, trazendo as leis divinas como algo de ordem natural do universo, está no mundo há 3.500 anos. Então nós temos que ter realmente muito respeito àqueles que estudam essa palavra, as revelações trazidas pelos profetas, divulgando e ensinando a lei divina, que é a lei da felicidade, em suma, que é a lei de amor, que Jesus tão primorosamente nos trouxe, está aí no mundo sendo estudado há 3.500 anos, pelo menos. E Kardec faz essa reflexão também. Depois nós tivemos o movimento católico, que estuda o Novo Testamento, assim como o Velho também, há 1.700 anos. E nós espíritas estamos estudando há 150 anos. Então, nós temos que ter o respeito a todo esse trabalho de centenas, milhares de pessoas que estudaram a palavra de Deus ao longo desses anos. Evidentemente que nós espíritas partimos de um outro patamar, por isso que eu falei 1.700 anos, quando Jesus esteve aqui há 2.000 anos trazendo a Boa Nova. É que nós resgatamos os primeiros 300 anos da mensagem de Jesus. Nós vamos àquele momento, e por isso que Kardec coloca na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, de que nós temos que buscar na tradição judaica o significado de algumas palavras e entendermos algumas tradições do povo judeu para entendermos alguns significados de algumas palavras que estão no Evangelho. E assim nós vamos buscar resgatar, quer dizer, quando nós fazemos uma leitura do Evangelho e vamos buscar a sua interpretação, nós vamos interpretar assim como aqueles primeiros discípulos do cristianismo interpretavam a palavra de Jesus, assim como os galileus, o povo judeu, para quem Jesus pregava dentro da tradição judaica, porque ele era um judeu. Nós temos então essa percepção de como Jesus estivesse falando conosco, porque é assim que temos que ler o Evangelho. O Evangelho, como diz Alcione no livro Renúncia, ele precisa ser conhecido, precisa ser lido, precisa ser refletido, ou seja, precisa ser interpretado. E nesse particular da interpretação, nós vamos resgatar a segunda carta de Pedro, que diz que o Evangelho não é de particular interpretação, ou seja, cabe diversas interpretações, porque é Jesus falando conosco, e eu vou receber aquela mensagem diante das minhas verdades, diante da minha cultura, diante dos meus caracteres, ou seja, do meu caráter.
E o meu caráter eu estou construindo a partir de todas as vidas que aqui tive. Então ele vai se revelando para mim de uma forma, para você de outra, porque nós temos uma vivência diferente. Então, o Evangelho não é um ponto de vista só, ele é, na verdade, uma percepção, um sentimento. Por isso que ela disse, Alcione falava, e isso é muito bem explicado no livro Renúncia, um dos romances de Chico Xavier. O Evangelho ser conhecido, lido, o segundo passo é refletido, interpretado, o terceiro passo é sentir. Como é que eu estou sentindo aquela mensagem de Jesus? E o último passo do Evangelho é vivenciá-lo, porque não adianta ficar só conhecendo a mensagem se eu não incorporo na minha atitude, diante de quem? Diante do próximo, principalmente, e diante de mim mesmo, para que eu possa dar. Por isso que a mensagem da caridade, que é a bandeira do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, ou seja, na nossa linguagem espírita, fora da caridade não há evolução, nós temos que buscar na vivência do Evangelho, na relação com o outro. E isso Jesus nos traz em diversas passagens. Por exemplo, quando Kardec organiza o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz lá a mensagem da caridade que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa passagem começa com Jesus falando assim: quando o Filho do Homem vier em toda a sua majestade, cercado de todos os anjos, separará os bons dos maus, assim como o pastor separa o bode das ovelhas, e dirá: quando tive fome, me deste de comer, quando tive sede, me deste de beber, quando necessitei de abrigo, me acolhestes, quando estive doente, me visitastes, quando estive preso, me fostes ver. É um significado profundo na relação nossa com o outro, que é o processo da caridade. Isso nós temos que ver que no fundo dessa mensagem tem uma mensagem de justiça. Mas que fome, que sede é essa, que doença é essa, que prisão é esta? A fome, a sede, para o povo judeu era um significado muito forte, porque foi um povo que viveu 40 anos no deserto. Então, a mensagem é espiritual e não material. É a sede de conhecimento, é a fome do saber, é a prisão dos nossos vícios, é a doença das nossas almas, dos nossos sentidos de ordem moral. Então, fiquemos com essa mensagem de Jesus, refletindo, cada um reflita dentro da sua percepção. Não há interpretação mais correta ou menos correta. O que existe são os nossos sentimentos. Por isso que temos que sentir o Evangelho. Nós temos que nos transportar para dentro do Evangelho e sermos um daqueles personagens com que Jesus está se referindo e retratados pelos evangelistas. Na passagem do bom samaritano, quando é que nós somos o bom samaritano? Quando é que nós somos aquele que foi agredido? Quando é que nós somos o sacerdote que passa, o levita que passa, ou o samaritano que cura? Quando é que somos o hospedeiro? Porque todas essas vivências somos nós no nosso dia a dia. Esta é a mensagem que o Evangelho nos traz. A sua utilidade é quando nós refletimos, como a questão 919 do Livro dos Espíritos. Reflitas como é que foi o seu dia a dia, de Santo Agostinho, para ver o que você fez de felicidade para você e para o próximo e aquilo que você pode melhorar no dia seguinte. Assim nós aceleramos, como diz Kardec, o nosso processo evolutivo. É isso aí. Muita paz a todos e fiquemos com o Evangelho no coração. Agradecemos ao nosso irmão Ricardo Mesquita pelas reflexões que ele nos trouxe em torno do Evangelho. E o nosso muito obrigado para todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Um bom final de semana a todos e que a paz do Mestre Jesus se faça sempre em nossos corações. Na Era do Espírito.